Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Joaquim Cavalcante, eu sou contador, tenho um escritório aqui no município de Coreaú e vou explicar para você que está me assistindo um pouco das regras da declaração de imposto de renda. A declaração de imposto de renda iniciou agora no dia 7 de março de 2022 e vai até o dia 29 de abril, agora também de 2022. Então, nós temos aí um conjunto de regras para quem é que deve declarar, certo? E aquelas pessoas que estão obrigadas a declarar, precisam fazer essa declaração do imposto de renda até esse dia 29 de abril, porque se não fizer essa declaração de imposto de renda, poderá sofrer uma notificação da Receita Federal do Brasil e, consequentemente, o bloqueio do seu CPF. A Receita Federal do Brasil, quando você está obrigado a declarar o imposto de renda e deixa de declarar no prazo correto, a Receita Federal bloqueia o seu CPF, a qual você não consegue fazer nenhuma transação. Você fica impedido de movimentar contas, de movimentar, porque depende do seu CPF, né? Se você atrasar a declaração e passar desse período aí, do dia 29 de abril, você vai pagar uma multa de R$ 164 por aí, multa mínima. Essa multa pode chegar até 20% sobre o valor do imposto a pagar. E quais são as regras, né? Meu objetivo aqui, para você que está me assistindo, é ser sucinto, né? Não inventar muitas complicações, porque a gente sabe que a matéria tributária realmente tem suas nuances de complicações, né? O objetivo é fazer com que você que está assistindo, que tem pouco conhecimento sobre a área do direito tributário, possa entender, certo? Quais são as regras? Quais são as regras? No imposto de renda, você vai declarar renda, né? Você não vai, digamos assim, declarar alguma outra questão que não seja renda, certo? A exceção são alguns bens, porém alguns bens que ultrapassarem de 300 mil, o somatório dos bens. Mas em regra você vai declarar renda. Esse é o objetivo da declaração de imposto de renda. E lá na declaração de imposto de renda você tem alguns quesitos básicos. Primeiro, que são rendimentos tributáveis, rendimentos isentos. Essas duas perspectivas aqui, são essenciais para a sua declaração de imposto de renda, que são rendimentos tributáveis, né? Os rendimentos tributáveis, para as pessoas que estão me assistindo, são os salários. São os salários, seja de carteira assinada, seja para você que trabalha na área da iniciativa pública, né? São salários que você recebe, pensões, né? Aposentos. Claro que tem algumas regras aí das pensões e aposentos, né? que são isentos. Para quem tem acima de 65 anos, existe um valor aí de isenção da pensão e do aposento. Mas aluguéis, tudo que for renda, né? Que tem uma perspectiva de renda, vai haver a tributação. São rendimentos tributáveis. E quais são os rendimentos isentos de imposto de renda? A maior parte dos rendimentos isentos de imposto de renda, primeiramente, nós temos, no caso mais comum das pessoas, certo? FGTS, seguro-desemprego, as rescisões trabalhistas, né? Aqueles valores indenizatórios que não têm caráter salarial, certo? Os pensionistas ou aposentados acima de 65 anos, eles têm um valor, né, de perspectiva de limite de isenção de imposto de renda. Nós temos também doações que você recebeu, heranças, participação de lucros e resultados nas empresas. São rendimentos isentos, né? Nós temos também o rendimento da poupança, que é isento, certo? São um conjunto de rendimentos que não são tributados pelo imposto de renda. Agora, os rendimentos isentos, eles têm um limite aí, digamos, né? Porque se você recebeu até 40 mil de imposto de rendimentos isentos durante o ano, certo? E não recebeu rendimentos tributáveis, você não está nem obrigado a declarar imposto de renda.
Agora, se esses rendimentos isentos somados ultrapassaram 40 mil, aí você está obrigado. Vamos dizer que seu rendimento da poupança num ano, você não recebeu seguro-desemprego, não recebeu rescisões. Vamos dizer que você só tem a poupança. E dentro do ano, a sua poupança, certo? A sua poupança ultrapassou 40 mil reais. Se a sua poupança ultrapassou 40 mil reais, ela continua isenta, certo? Porém, você está obrigado a declarar, né? Então, essa perspectiva de rendimentos isentos e de rendimentos tributáveis que você precisa entender. Mas quais são as regras? Primeiro, se você tiver no ano de 2021 recebido rendimentos tributáveis acima de 28.559,70, incluindo salários, aposentadorias, pensões, aluguéis, você vai estar obrigado a declarar imposto de renda. Se você recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte, acima de 40 mil reais, você vai estar obrigado a declarar imposto de renda. Se você teve ganho de capitais, vendendo bens, né? Vamos dizer que em 2021 eu comprei um bem, 6 meses depois eu vendi ele. Né? Bens que tem, digamos assim, escritura pública, você registrou no cartório, e esse bem eu comprei por 40 e vendi por 50. Ganho de capital. Se teve ganho de capital, é obrigado a declarar. Obrigado a declarar e também paga imposto de renda sobre esse ganho de capital. Quem realizou operações em bolsas de valores, quem realizou operações em bolsas de valores está obrigado a declarar. Isso no ano de 2021. E bens, eu estou obrigado a declarar. É o seguinte: se no dia 31 de dezembro de 2021 o somatório dos seus bens, bom lembrar que são bens registrados, né? São bens que você tem em mãos. Aí inclui dinheiro em conta corrente, conta poupança, carro, imóveis, gado, o que for. Se ultrapassou 300 mil, você está obrigado a declarar o imposto de renda. E se você, digamos aí, é um empreendedor, empresário, exerce atividade rural, né, um empregador rural, se a sua receita com área rural em 2021 ultrapassou 142.798,50, você vai estar obrigado a declarar também. Certo? Você vai estar obrigado a declarar. Então, essas são as regras. Vocês analisaram, vocês viram aqui, que nós temos algumas questões que você está obrigado, mas não vai ser tributado. Por exemplo, o rendimento da poupança, ele é isento. Agora, se você recebeu acima de 40 mil reais durante o ano na poupança, você vai estar obrigado a declarar. Certo? Se você teve ganho de capital, na venda de bens, você é obrigado a declarar e vai ter que pagar imposto de renda sobre esse ganho. Se você realizou operações de bolsa de valores, você vai também está obrigado a declarar, certo? Vai estar obrigado a declarar. E no caso da bolsa de valores, você já paga o imposto de renda diretamente lá na fonte, na transação da bolsa de valores, né? Claro que lá na bolsa tem um limite de isenção de imposto de renda, mas movimentou bolsa de valores, está obrigado. E os bens, né? Seu somatório de bens, você vai declarar esses bens, mas você não vai pagar imposto de renda. Por quê? Você vai estar obrigado a declarar se eles ultrapassarem 300 mil, mas não vai estar obrigado a declarar, pagar imposto de renda. Porque se paga imposto de renda sobre renda. Se o bem trouxe uma renda, aí é outra questão. Certo? Então são questões básicas que você tem que entender. A tabela do imposto de renda, nós temos duas tabelas do imposto de renda, certo? Você entender. Nós temos a tabela mensal e a tabela anual. Né? Tabela mensal e a tabela anual. A tabela mensal, ela vai ser calculada diretamente sobre sua folha de salários. Inclusive, essa tabela está defasada desde 2015. Ela continua os mesmos valores. Está isento hoje de imposto de renda quem recebe, acho que se eu não me engano, até R$ 1.903,58. R$ 1.903,58.
né? E essa tabela ela tem porcentagens e ela vai descontar diretamente da sua folha de salário, já o imposto de renda diretamente na fonte. Muitas vezes quando você tira o contra-cheque já tem lá o imposto de renda descontado, né? O que é que acontece? Quando chega no ano subsequente, que vai se fazer a declaração de imposto de renda, você vai receber junto ao seu empregador um extrato de rendimentos que vai mostrar lá quanto foram os seus rendimentos tributáveis, quanto de contribuição previdenciária você pagou, quanto de imposto de renda você já pagou na fonte, né? Quanto de rendimentos isentos você já recebeu, os tributários, quanto já recebeu. É um espelho dos seus rendimentos naquela fonte, daquela empregadora. E aí você vai fazer a sua declaração anual. Aí na declaração anual já vai ser calculada, né? Você vai informar seus rendimentos, o seu contador, no caso, vai informar seus rendimentos. E na declaração anual vai se utilizar a tabela anual, né? Tabela anual. Que a tabela anual está isento de imposto de renda quem recebe mais ou menos aí até 22 mil reais. Certo? Porque é 1.903 vezes 12. Né? É a faixa de isenção lá da tabela mensal vezes 12. Dá os 22 mil e alguns valores. Né? Ou seja, você está isento até esses valores. Na tabela anual. Acima desses 22 mil e alguma coisa, que eu não estou me lembrando e peço desculpas, você vai pagar imposto de renda na declaração anual. Certo? Agora você está obrigado a declarar se você receber acima de 28.559,70. Há de salientar. Certo? Vai fazer a sua declaração de imposto de renda. Você vai colocar lá todos os seus rendimentos. E a tabela anual vai ser aplicada. O que acontece é o seguinte. É que o imposto de renda que você já pagou na fonte, ele vai ser comparado com o imposto de renda que deu na declaração anual. Né? E o que é a restituição? A restituição, na verdade, ela é esse comparativo. Se o imposto de renda que você já pagou mensalmente, lá na fonte, deu maior do que o imposto de renda que deu na sua declaração anual, é notório que você vai restituir a diferença. Agora, se for o contrário, se o imposto de renda da sua declaração anual, ele der maior do que o imposto de renda que você já pagou diretamente na sua folha de salários, é claro que você vai pagar a diferença. Essa aqui é a questão que você precisa entender. Aí você vai fazer essa declaração anual para calcular o seu imposto a pagar anual e comparar com o que foi pago mensalmente. Lá na declaração anual, tem duas formas de se calcular o imposto de renda. Nós temos as deduções legais e o desconto simplificado. Nas deduções legais, o seu profissional de contabilidade, ele vai abater a base de cálculo do imposto, utilizando um conjunto de deduções que a própria lei, que o próprio regulamento do imposto de renda possibilita. Quais são essas deduções? Conjunto de dependentes, deduções, despesas que você teve no ano com a educação, essas despesas têm que estar aprovadas com recibo. E essas despesas, elas têm um limite em torno de 3 mil reais, os valores aí, até quase 3.200, se eu não me engano. Despesas com saúde, que você tem recibo, nota fiscal, realizadas em 2021. Aí essas despesas com saúde são ilimitadas. Então, essas deduções vão abatendo a base de cálculo do imposto. Se os seus rendimentos deram 40 mil, essas deduções, elas podem abater, se você tiver, por exemplo, muitas despesas com saúde, essas deduções podem abater a base de cálculo do imposto para 18 mil. E você não tem imposto a pagar, que está abaixo da linha de isenção. Certo? E nós temos a opção pelo desconto simplificado. Pelo desconto simplificado, nós não vamos utilizar essas deduções com dependentes. Não vamos. Nós vamos usar o quê? Nós vamos abater o que a lei permite, 20% da sua base de cálculo. E esses 20%, eles são limitados a 16 mil reais e alguns valores a mais, um pouco aí. 16 mil reais, por aí. Então, se você, por exemplo, se você, os seus rendimentos tributáveis deram 40 mil reais,
Pelo desconto simplificado, nós abatemos o quê? Vamos dizer que você não tem dependentes, não teve despesa. Pelo desconto simplificado, nós vamos abater 20%, que é R$8.000, e a sua base cálculo vai ficar 32. Você tinha 40 mil para pagar de imposto de renda. Com 32, é claro que a base cálculo de 32, é claro que o seu imposto de renda vai dar menor. É notório, certo? É notório isso. Então, essas são as duas modalidades de cálculo. Quando um profissional de contabilidade, ele vai analisar, ele vai pedir seus documentos pessoais, mas ele vai analisar também quanto você já pagou de imposto de renda diretamente na fonte e como ele pode, de maneira legal, isso tem um nome de elisão fiscal, de uma maneira legal, fazer com que o seu imposto de renda anual dê o menos possível. O menor possível. Para que você possa restituir o valor que você já pagou diretamente na fonte. Certo? Essa é a possibilidade. Nós, profissionais de contabilidade, eu falo todos os profissionais, a gente se capacita diariamente. Né? A gente se capacita. Eu já tenho aí 8 anos de profissão contábil. Desses 8 anos, eu já sou especialista em planejamento tributário. Estou concluindo a especialização em direito tributário. Concluindo também um em previdenciário também e em trabalhismo e trabalhista, para também ter o know-how de conhecimento para prestar o melhor serviço. Né? Então o que é que eu digo? Você que está me assistindo, que pensa em declarar o seu imposto de renda, procure um profissional de contabilidade. Ele é um profissional preparado para a sua declaração, para fazer a sua declaração. Agora é o seguinte, no meu município, por exemplo, agora só dando uma continuidade, no meu município, por exemplo, alguns professores receberam repasses do Fundeb. E muitos não estão obrigados, e eu falo isso para os demais municípios também, muitos não estão obrigados a declarar imposto de renda porque os rendimentos tributáveis não ultrapassam de 28.559,70. Às vezes está 25, está 24, está 23. Só que quando pega lá o extrato de rendimentos, que é a DIF, está lá. Pagou R$2.000 de imposto de renda na fonte. Isso independente para quem recebeu repasse ou não. É sempre importante você tirar o seu extrato de rendimentos. Porque pode ser que você não esteja obrigado a declarar o imposto de renda. Você não esteja obrigado a declarar o imposto de renda. Mas você já pagou o imposto de renda diretamente na fonte. Por quê? Porque você recebeu 1 ou 2 meses um salário, uma remuneração alta. Pode ter recebido 3, 4 mil no mês. E já ter sido tributado pela a tabela mensal. Não é não? Pode ser que você tenha recebido um rendimento anual de R$20.000. Não está obrigado a declarar. Mas teve meses que você recebeu. Teve meses que você recebeu 3 mil, 2 mil. Você já pagou diretamente na fonte. Então você não tem imposto a pagar. Porque você está na linha de isenção anual. Que é até 22 mil. Seus rendimentos anual deram 18. Você foi tributado pela tabela mensal. Então, se você não tem imposto a pagar, você tem direito a restituir esse valor. Por isso que é importante que você vá no seu empregador e tire seus extratos de rendimento, a DIF. Para quê? Para que você possa ver seus rendimentos, se está obrigado a declarar ou não. E se não, se tem condições de restituir valores de imposto de renda a pagar. Certo? É isso. O meu objetivo sempre é esclarecer, certo? Esclarecer as pessoas, esclarecer dúvidas sobre o imposto de renda. Não é um tema fácil, né? Não vamos achar que imposto de renda é um tema fácil. Não é. O decreto que regulamenta o imposto de renda é enorme. É enorme. Né? Não é fácil. Não vamos achar. Né? Por isso que é importante ter um profissional de contabilidade. Eu não estou querendo aqui amedrontar ninguém. Mas é importante ter um profissional de contabilidade que realmente preste um serviço com eficiência para você, para evitar problemas e dores de cabeça. É isso, meus amigos. Quero dizer que se tem até o dia 29 de abril para declarar o seu imposto de renda. Então, corra, vá olhar os seus rendimentos, veja tudo direitinho para se declarar. E procure um profissional de contabilidade para declarar o seu imposto de renda. Certo? É isso. Estamos à disposição.